Olá, pregadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te ensinar a como montar um esboço na prática. O meu nome é David Oliveira e seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar no seu ministério da pregação, tá certo? O texto que eu vou se utilizar para montar esse esboço é Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6 e o 7. A primeira coisa que a gente precisa lembrar e antes de fazer um esboço é justamente o nosso processo de estudo que a gente já teve antes mesmo de pensar em fazer o esboço propriamente dito. E você pode se perguntar, mas que estudo é esse? O estudo que eu falo é justamente o estudo da passagem. O que a passagem quer dizer para você ter a noção de fazer o estudo. Então, já estou considerando que eu já estudei, já sei do que fala o texto, o porquê o apóstolo Paulo está exortando os irmãos de Filipenses no capítulo 4, tá certo? Então, antes de tudo, de montar qualquer esboço, todo pregador, todo estudante da palavra tem que entender do que está falando o texto. E para entender, se vale do estudo bíblico ou o estudo da passagem, tá certo? Então, o texto, como já falei, é Filipenses capítulo 4 e o versículo 6 e 7. Acompanhe comigo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, depois que a gente estudou e leu esses dois versículos, a gente tem que se perguntar o assunto principal desses versículos. Por que o apóstolo Paulo está falando justamente exortando os irmãos a respeito das inquietações ou das preocupações. Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar ao texto é o assunto, e o assunto está no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, se eu quero trazer para a igreja, né, esse assunto como um assunto atual, eu tenho que atualizar esse tema central. Então, poderia ser como podemos lidar com as preocupações da vida. Veja só, isso eu atualizei para os dias de hoje. Por quê? Porque no versículo 6 fala de inquietação, né? De preocupações. Então, se eu quero trazer esse texto, esse assunto para os dias de hoje, você tem que atualizar, ou seja, aplicar a vida da igreja. Então, antes de tudo, eu poderia perguntar o texto. Então, eu já sei que o texto está falando de uma exortação, e o apóstolo Paulo, através dessa exortação, fala para aquela igreja não andar ansiosos, né, ou preocupados. Então, o meu assunto está em cima desse texto da seguinte maneira: como podemos lidar com as preocupações da vida? E os versículos vão me dizer como eu tenho que lidar, tá certo? Então, a segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é o raciocínio do autor. Então perceba que o versículo 6 e o 7, ele tem início, meio e fim. Ele não é um assunto repartido, que o autor inicia a argumentação e só depois ele volta. Então ele exorta, ele mostra porquê e conclui. Então já sabemos como lidar com as preocupações da vida. E o apóstolo Paulo fala: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Por quê? O versículo 7 diz: e a paz de Deus, né, o resultado, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, observe como ficou um esboço a respeito do versículo 6 e 7 de Filipenses capítulo 4. Observe, a minha ideia, que eu falei, que eu encontrei no texto é como podemos lidar com as preocupações da vida. E como é o esboço? É justamente a estrutura que já existe no texto. Então, no versículo 6 fala que não devemos andar o quê? Inquietos por coisa alguma. No versículo 6, ou seja, seria o meu primeiro ponto da minha pregação ou do meu esboço. Segundo, entregando as preocupações a Deus. Versículo 6 também, parte B. E o terceiro ponto, tendo o coração guardado pela paz. Versículo 7. Então perceba que aqui a gente encontrou o raciocínio do apóstolo Paulo. Como assim? Do texto, a gente encontrou o início, meio e fim. Entendeu? Então é assim que a gente percebe o esboço do próprio texto. Por quê? Porque a nossa intenção está na ideia central. Então jamais tente criar um esboço sem entender do que está falando o texto. Só depois que você descobrir do que o texto está falando é que você terá a capacidade de esboçar, tá certo? Então observe que mesmo tendo esses 3 pontos, a gente pode justamente ter uma infinidade de lições ou de aplicações, mas o versículo 6 e 7 me permite esboçar dessa forma, porque é a lógica do autor. Então, desses 3 pontos, veja as lições simples, mais possíveis do próprio esboço. O primeiro, as preocupações nos roubam a paz. Se Deus, no ponto 1, no versículo 6, está exortando através do apóstolo Paulo não andar inquieto, porque a inquietação tira a paz do crente, ou seja, as preocupações estavam tirando a paz dos crentes de Filipos. Então, aquela exortação era para que eles não andassem preocupados, ansiosos pelas coisas que estavam acontecendo. Segunda lição, a oração nos traz confiança diante de Deus. Então, no versículo 7, a palavra fala que Deus precisa saber através das petições e súplicas. Ou seja, a oração, quando a gente entrega, quando a gente suplica e ora, é conhecida diante de Deus. Então, a segunda lição seria essa. A oração nos traz confiança diante de Deus, certo? E no terceiro ponto, uma lição possível, tendo o coração guardado pela paz, é que a paz de Deus protege nosso coração das preocupações. No texto, diz assim, que a paz de Deus guardará o vosso coração. Esse guardará é justamente de uma pessoa que está em vigilância, em segurança por algo. O que Deus quer dizer? Que ele está guardando e protegendo o nosso coração das preocupações da vida, entendeu? Então é dessa forma que a gente faz um esboço totalmente prático e lógico, respeitando a lógica do autor, tá certo? Então, se ficou claro, comente aqui se você conseguiu entender e qual texto você sugere eu trazer um vídeo aqui fazendo um esboço na prática, como foi esse vídeo, tá certo? Eu espero ter ajudado você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.